Eu defendo muito a ideia de que a gente não precisa se cobrar, falar mais para poder vencer a timidez. Eu realmente não acredito que para você ter esse sucesso na tua comunicação, você precisa ser uma pessoa extrovertida, até porque tem muita gente introvertida que é muito boa na comunicação, que consegue se sentir segura, que consegue falar o que realmente pensa. Então não é sobre isso, não é sobre ser extrovertido ou não. Porém, nesse vídeo eu quero trazer uma outra percepção em cima desse assunto. Que o quanto a gente se calar pode alimentar medo de se expor, medo de ser julgado. Quando eu trabalho com os meus pacientes sobre timidez, é muito comum eu falar para eles sobre o real desejo que eles sentem de se expor. Porque a timidez, ela traz uma cobrança muito grande de você ter que falar. Então você fica tão preocupado em precisar falar alguma coisa que você simplesmente não consegue se conectar com os outros, porque você acha que o certo é falar mais. Então eu trago esse desejo, assim, ó, quando que você realmente quer falar? Quando aquilo é importante para você? Para a gente trazer um pouco de espontaneidade para isso. Se eu desejo falar, eu falo. Se eu não desejo falar, eu não falo. Então quando eu trago essa percepção do quanto que a gente se calar faz a gente ficar com mais medo de se expor, não é sobre falar a qualquer custo, mas sim quando você tem um real desejo, quando isso é genuíno, quando isso é espontâneo de você. Porque a timidez, ela faz você pensar 1000 coisas antes de expressar qualquer coisa. Então, digamos que eu tive uma ideia aqui, que eu gostaria de falar no vídeo. Mas eu pauso o vídeo e eu começo a pensar, nossa, mas será que vai ser interessante? Será que eles vão entender mesmo? Nossa, mas eu acho que não é tão bom assim, porque eles podem entender de uma outra forma. E se eles entenderem de uma outra forma, eles vão achar que eu tô falando muita besteira. E aí eles podem me julgar, e aí eles podem colocar alguns comentários aqui negativos, e eu não vou gostar, nossa, vai ser horrível. Então eu preciso pensar muito bem em tudo que eu vou dizer, para que fique tudo muito bem entendido. Olha, esse diálogo aqui, interno, ele acontece muitas vezes nas conversas. Eu estou numa reunião e quero dar a minha opinião sobre algo. Eu começo a questionar se eu devo ou não falar e muitas vezes o tempo passa e eu não falei. E eu fico frustrado porque eu não falei. Ou uma outra pessoa na reunião ergue a mão e fala exatamente a mesma coisa e ele é elogiado, parabenizado. E aí você fica, putz, por que eu não falei? Olha só, era uma boa ideia. E fica remoendo, fica remoendo. Ou seja, quando a gente fala em você aumentar o medo por não falar, é justamente nessas horas, é quando você quer, quando aquilo faz sentido para você, quando é importante para você, mas você não está falando. Não é sobre uma cobrança de ser extrovertido, de ser diferente, de ter que falar muito, de ter que aparecer muito. É sobre você genuinamente querer se expor, mas travar e não conseguir. Toda vez que eu quero, mas não falo, eu vou alimentando a ideia de que talvez as pessoas não vão se interessar, de que as minhas ideias talvez não sejam tão interessantes, de que eu não tenho capacidade para falar, que eu não levo jeito para isso. Então, uma nova situação para você se expor vai aparecer e de novo você vai sentir e pensar todas essas coisas, mais uma vez e mais uma vez. Quando eu começo a romper esse ciclo, e quando eu digo romper, esse ciclo tem a ver com você falar minimamente algo que você queria. Não precisa nem ser exatamente como tá aqui na tua cabeça. Pode ser uma fala de 10 segundos. Às vezes pode ser um oi que você vai dar, mas você quebrou com esse ciclo, rompeu com esse padrão de comportamento de evitar se expor. Alguma coisa diferente já acontece. Claro que isso também vai depender da interpretação que você deu disso que você fez, porque se você ficar se julgando horrores e dizendo assim, nossa, que vergonha, eu falei muito mal, eu gaguejei, não sei o quê, pode ser que você continue alimentando teu medo. Agora, se você parar e pensar, poxa, eu falei e deu certo, aí coisas vão acontecendo, daqui a pouco uma pessoa te ouviu, gostou, nossa, que legal, olha, a pessoa me deu atenção, alguma coisa muda. E aí você começa a ter mais confiança. É claro que não é uma vez que isso vai acontecer que vai mudar, vai revolucionar a tua vida. É uma somatória de pequenas mudanças. E aí, ao invés de você estar alimentando esse medo de se expor, você está alimentando a tua confiança. Você está deixando de lado, você não está mais dando comidinha para esse medo todo. Você está alimentando confiança. São pequenas cápsulas que você está dando para essa confiança. Ela ainda está fragilizada, mas ela vai ganhando forma.
na medida que você faz isso. Quando eu falo que não expor o que você gostaria te deixa com mais insegurança nesse quesito, não é para te pressionar, sair falando para tudo que é lado, mas é para você entender que talvez o que você está vivendo agora é justamente porque você não se permitiu se expressar, você não se permitiu ser ouvido, você não se permitiu se conectar. E isso você pode fazer a qualquer momento. Você pode sair desse vídeo e você pode começar a fazer isso. Você tem toda a vida pela frente para você dar pequenas cápsulas para sua confiança. Se esse conteúdo fez sentido para você, se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aqui a sua curtida. Eu sou a Karina Orso, sou psicóloga especialista em timidez e ansiedade social e aqui tem muito conteúdo que pode te ajudar com isso. Se você não se inscreveu, também já recomendo que você se inscreva aqui. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.